Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o preenchimento dos documentos que são necessários para a gente começar a fazer o nosso estágio curricular obrigatório, quem cursa aí na faculdade Uniaselv. Bora lá? Então, pessoal, para a gente conseguir dar início ao nosso estágio curricular obrigatório, nós precisamos basicamente de 3 documentos. São eles: o termo de convênio, o termo de compromisso e a carta de apresentação. O termo de convênio você só vai precisar se a escola que você for fazer o seu estágio obrigatório não for conveniada com a Uniaselv. Isso significa que a escola que você vai fazer o seu estágio, nenhum aluno da Uniaselv fez lá. Você será o primeiro. Então é necessário esse documento para que a escola com a faculdade venham ter um vínculo. E esse documento é chamado o termo de convênio. O próximo documento que você vai precisar é o termo de compromisso. E o termo de compromisso você tem que imprimir ele 3 vias, porque uma vai ficar com você, uma vai ficar com a faculdade e uma vai ficar com a instituição que você vai fazer o seu estágio curricular, a escola. Para que serve esse documento, esse termo de compromisso? Esse termo de compromisso assegura algumas coisas a nós estagiários. Quando você baixar ele lá na sua trilha da aprendizagem, você vai ler lá as cláusulas, você vai entender melhor o que é o estagiário assegurado com aquele documento. E também vai precisar da carta de apresentação. A carta de apresentação você vai precisar mais quando o seu documento de termo de convênio e o termo de compromisso forem homologados. Mas, quando você for imprimir as documentações, já imprime os 3 juntos, o termo de convênio, de compromisso e a carta de apresentação, já para poder acelerar o processo aí, tá? A carta de apresentação você vai precisar que o polo assine, é só o polo que vai assinar. Por quê? Porque quando você estiver na escola concedente, né, a unidade que você vai fazer o seu estágio, quando você estiver lá, por exemplo, se chegar algum fiscal lá, for fiscalizar alguma coisa e ver que tem um funcionário a mais sobrando, é você estagiário, ele vai perguntar de onde saiu essa pessoa. Então a escola vai ter essa carta de apresentação para poder explicar que você está lá fazendo o seu estágio curricular obrigatório. Então, basicamente, são esses 3: o termo de convênio, o termo de compromisso e a carta de apresentação. Eu não vou explicar aqui para vocês como é o processo de fazer a inclusão desses documentos. O que eu posso falar para vocês é que o termo de convênio ele tem que ser incluso primeiro, porque quem fez essa parte de inclusão para mim foi aqui a minha gestora de Mauá, a Fabiana Isidoro, que ela é super 10. Gente, o polo de Mauá, vamos deixar aqui para vocês um adentro aqui, é muito bom. A Fabiana Isidoro foi que fez tudo para mim. Ela incluiu para mim o termo de convênio. Aí depois, quando deu deferido, ela mandou uma mensagem para mim que foi deferido. E depois logo incluiu para mim o termo de compromisso. Então assim, ela fez tudo para mim. Eu desesperada, porque eu não sabia nem como fazer. Porque tem como estagiário fazer, mas eu fiquei com medo de fazer e dar erro, né? E complicar a minha situação. Então, como eu tenho a Fabiana Isidoro na minha vida, que ela é super boa, então eu deixei tudo isso pra ela, ela fez pra mim com todo carinho, com toda a paciência, e eu agoniada, né? E, gente, eu falei pra Fabiana Isidoro que eu ia elogiar ela aqui no meu canal, porque ela é muito boa, sempre atenciosa, muito responsável, respeitosa. Todos os momentos que eu mando mensagem pra ela, ela me responde. Dificilmente ela me demora a responder, porque assim, eu sempre elogio aqui a Uniaselv, sempre elogio o polo de Mauá, mas na realidade quem faz o polo ser muito bom são as pessoas que trabalham, né? E aqui eu quero colocar aqui como especial a Fabiana Isidoro, você é 10, tá? Então foi ela que fez tudo pra mim e eu não precisei me preocupar absolutamente com nada, graças a Deus e graças a Fabiana Isidoro. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que faz esse preenchimento, porque eu vejo no grupo mesmo da faculdade, né, do meu pessoalzinho ali da minha classe, que eles também têm algumas dúvidas. Então eu vou postar aqui, e como eu sei que não é só eles, que tem mais pessoas aí com dúvidas, e como o meu já tá em processo, eu tô gravando esse vídeo aí pra ajudar vocês, tá? Então, gente, vamos logo pra esse vídeo, porque senão essa gravação vai ficar muito longa e cansativa. Bora lá!
Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui quais os primeiros passos que vocês terão que fazer para conseguir fazer o estágio curricular obrigatório. Primeiramente, vocês terão que ter em mãos 3 documentos. Esses documentos vocês vão conseguir na trilha da aprendizagem da disciplina Estágio Curricular Obrigatório na etapa 1. Então, vamos lá. Clica em Estágio Curricular Obrigatório. Depois você vem em trilha de aprendizagem. E vai aparecer a parte de início. Aí, pessoal, vocês não ficarão na parte de início, vocês terão que ir para a etapa 1. Eu estou aqui no meu tablet, então vai ficar um pouquinho diferente se vocês estiverem pelo computador. Mas é na etapa 1 que você vai conseguir todos os documentos. Primeiramente, você vai precisar do termo de compromisso. O termo de compromisso é um dos últimos arquivos que tem aqui na etapa 1. Aí você vai até chegar em termo de convênio, aliás, o termo de convênio, e clica nele. Termo de convênio. Ele é o primeiro documento que você vai precisar para poder fazer essa parte de estágio curricular obrigatório. Só que assim, este documento você só vai precisar se a escola que você for fazer o estágio obrigatório não for conveniada com a Uniaselv. Como assim? Se nunca nenhum acadêmico, nenhumzinho, fez estágio curricular obrigatório na Uniaselv, então você vai precisar desse documento. Por quê? Porque vai precisar de ter um vínculo entre a escola que você vai fazer o estágio e a Uniaselv. Então, esse documento é que vai selar aí esse convênio, tá certo? Eu vou explicar para vocês como que faz para poder fazer o preenchimento dele. Ó, essa primeira parte, que tá escrito termo de convênio de estágio, instituição de ensino, já vem completa porque é as informações da nossa faculdade. E essa parte de unidade concedente é a escola que você vai fazer seu estágio. Então, você pode perceber aí que está escrito razão social e nome fantasia. Eu não coloquei dois nomes não, tá? Porque a escola é registrada com o nome e na parte de lá de fora que você chega na escola tem um outro nome. Mas eu coloquei só um nome. No caso, eu coloquei só a razão social da escola e deu certo, tá bom? E no lado esquerdo, vocês têm vários dados, CNPJ, endereço, cidade, né, estado, né, que é o F, CEP, representada por, e CPF do representante. Todas essas informações é da escola. Então, o CNPJ é da escola, endereço é da escola, cidade e estado que a escola está localizada, CEP da escola, esse representada por é representada pelo diretor ou diretora. Então, você vai colocar o nome completo do diretor ou diretora. Procure não colocar abreviação. No meu eu coloquei, fiquei com um pouquinho de medo, mas procure não colocar, tá? CPF do representante da escola, então CPF do diretor ou da diretora. Ao lado direito, vocês podem perceber que está escrito bairro, telefone, e-mail, cargo e e-mail do representante. No bairro, é o bairro em que a escola está localizada, telefone da escola, o e-mail da escola, o cargo é o cargo desse representada por. Então, no caso, diretor ou diretora. E o e-mail do representante é o e-mail do diretor ou da diretora da escola. Agora eu vou mostrar para vocês. Vai ficar na última folha, tá? Quando você imprimir isso daqui, esse documento aqui, vai ficar na última folha. Então, essa parte, gente, de documentação, eu não incluí nada no meu ambiente virtual. Eu simplesmente imprimi os papéis, fiz o preenchimento à mão e levei na faculdade, a faculdade que fez tudo por mim, porque eu fiquei com medo de não conseguir dar algum erro e ficar pior para me resolver, eu não consegui resolver. Então, como eu tinha essa possibilidade de só fazer o preenchimento e levar para a faculdade, foi isso que eu fiz, tá bom? Então, a primeiro momento, a única coisa que eu me preocupei aqui em pegar de assinatura foi somente da unidade concedente, carimbo e assinatura. Então, nesta parte, a diretora da escola fez uma rúbrica e logo embaixo aqui dessa parte que está escrito carimbo e assinatura, tem um espaço. Ela colocou o carimbo dela, com o nome dela, escrito diretora, e o RG dela.
Aí, quando nós formos imprimir essa folha, sobra um espação, tipo de uma mão, ainda para poder acabar a folha. Então, nesse espaço foi que ela colocou o carimbo da escola. Aí, no carimbo da escola contém o CNPJ da escola, o nome da escola, o telefone, o endereço, o bairro, o CEP e o bairro que a escola está localizada. E só isso que eu fiz nesse documento. Agora eu vou mostrar para vocês o termo de convênio. Aliás, o termo de compromisso. Pessoal, o termo de compromisso, ele basicamente vai repetir algumas coisas que tem no termo de convênio. Eu vou explicar para vocês como que faz esse preenchimento à mão também, porque eu tô vendo que tem bastante gente que tá com dúvida. Como eu já fiz, o meu já deu certinho, né? Então, tô passando aqui para vocês. Essa primeira parte de instituição de ensino já vem preenchida porque são dados da nossa faculdade e logo embaixo está escrito unidade concedente. A unidade concedente, lembra do termo de convênio? É basicamente a mesma coisa que você vai ter que colocar aqui. Aí no lado da coluna esquerda, razão social, CNPJ, endereço, cidade e CEP, todas as informações da escola. Responsável local, o nome completo do diretor ou da diretora da escola. E ao lado direito, bairro, estado e telefone, também são informações da escola. E o CPF precisa ser o CPF do responsável local, que no caso é o diretor ou a diretora da escola. Essa parte aqui, gente, de profissional supervisor de campo, é o professor ou a professora que vai estar dentro da sala que você vai fazer o seu estágio. No caso agora, eu estou fazendo educação infantil, então é uma professora que é responsável da sala e eu vou estar acompanhando as aulas dela, fazendo a observação e a regência. Então, eu peguei com ela o nome completo dela, o CPF dela, o número registro profissional dela, o e-mail dela e a data de nascimento dela. Até aqui bem tranquilinho, né? Aí tem essa parte que não precisamos de mexer. Aí tem essa parte aqui, ó, acadêmico estagiário. Já vem já com os seus dados, tá? Como são os meus dados, para não expor aqui, eu vou pular ele rapidinho e já volto. Agora, outra coisa, pessoal, logo embaixo das nossas informações, que eu falei que eu ia pular e já voltei, fica bem embaixo mesmo. Tá escrito data do início do estágio e data do fim do estágio. O meu horário disponível que teria para fazer o estágio seria da 1h da tarde às 6 da tarde. Então, daí 5 horas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 horas de estágio por dia. Na nossa trilha de aprendizagem diz que não podemos fazer menos que 4 horas, então 5 horas. E também não pode fazer mais que 6 horas. Então, 5 horas para mim dava um horário super bom e que também se adaptava certinho assim no horário da educação infantil da escola que eu, né, fiz o meu estágio. E como foi calculado? Eu precisava de 8 dias para completar as nossas 40 horas, porque o nosso estágio, vocês sabem que é 150 horas, mas só 40 horas que nós precisamos de estar na unidade. Então, para fazer essas 40 horas, às 5 horas por dia, eu só precisava de 8 dias. Só que a minha gestora do polo, que eu faço a faculdade, ela colocou 2 dias a mais para caso acontecesse algum imprevisto e eu não conseguisse comparecer para poder fazer esse estágio. Então, o início do meu estágio ficou dia 12 de março. 8 dias daria 12, 13, 14, 15. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terminaria dia 21 de março, tirando o dia 16 e 17, que é sábado e domingo, não conta. Só que ela falou assim pra mim, Regiane, se acontecer alguma coisa e não der para você ir, eu vou colocar 2 dias a mais. Então, no caso, o meu estágio começou no dia 12 e terminaria dia 25, por conta desses 2 dias. Lembrando que não conta sábado e domingo, tá? Então, ela colocou num total de 10 dias o meu estágio. Então, a data de início do estágio, quem colocou também para mim foi o Polo. Então, ela colocou dia 12 de 3 de 2024, o início, e a data do fim do estágio, ela colocou dia 25 de 3 de 2024, tá? Para quem tiver aí alguma dúvida,
de como fazer esse preenchimento aí de início e de fim, foi assim que foi feito o meu. Aí, pessoal, na parte de baixo são os carimbos. Como eu falei para vocês, a única coisa que eu fui atrás também, só da unidade concedente, da instituição concedente. Então, se repetiu a mesma coisa. Instituição concedente, a diretora da escola colocou uma rúbrica dela e também colocou o carimbo dela, né, com o nome, com o cargo dela de diretora e o RG dela. E na parte de baixo da folha, porque sobra um pedaço da impressão, né, ela colocou o carimbo da escola, certo? E acadêmico estagiário é o nosso nome. Eu coloquei o meu nome, abreviei o meu sobrenome do meio e o final eu coloquei inteiro. Então, ela disse que poderia abreviar, não teria problema. E na parte do meio tem a rúbrica, né, do pró-reitor da nossa faculdade. Eu peguei esses documentos e só levei para a faculdade que incluiu. Agora eu vou mostrar para vocês a carta de apresentação. Pessoal, como eu falei para vocês, todos os documentos que nós vamos precisar para poder dar o início do nosso estágio curricular obrigatório vai estar tudo na etapa 1 da trilha da aprendizagem do nosso ambiente aula. Então, a carta de apresentação, você vem aqui também, no mesmo local, certo? E vai aparecer a carta de apresentação. Para que você precisa da carta de apresentação? Depois que você... no caso, eu levei no polo, né? A minha documentação de termo de convênio e o termo de compromisso, e a gente for começar a fazer o nosso estágio, vamos ter que levar essa carta de apresentação para a unidade concedente, para a unidade que nós vamos fazer nosso estágio. Porque caso chegue alguém diferente, né, para dar uma fiscalizada na escola, vai perguntar quem é aquela pessoa que está ali sobrando no quadro de funcionários. Então, a escola tem um documento para provar que você está ali estagiando durante tal período, certo? Quando você for imprimir esse documento, você já pode imprimir o termo de convênio, o termo de compromisso e a carta de apresentação também. Porque a carta de apresentação, só quem faz a assinatura é o polo. Porque você precisa da assinatura do polo para poder levar para a escola. Então, na carta de apresentação, como eu falei para vocês, nós estamos fazendo um estágio que são 150 horas, porém na unidade é só 40 horas que nós teremos que ficar. Então, nessa parte aqui, nesse segundo parágrafo que está escrito, informamos que estágio é um componente curricular obrigatório, perfazendo um total de 150 horas, das quais, aí tem esse espaço, vocês vão ter que colocar 40 horas serão cumpridas nesta instituição, ok? 40 horas, vocês terão que preencher à mão, porque vai ter que estar bem explicadinho isso também para unidade que nós formos fazer o nosso estágio, certo? Coloquem a mão, 40 horas. E aqui embaixo, a assinatura do orientador gestor do polo e apoio presencial é a assinatura do gestor ali do nosso polo. Então, depois que o gestor ou a gestora assinar, nós vamos ficar com essa carta, né? E vamos levar para a escola que nós vamos fazer o estágio obrigatório. Só lembrando que o termo de compromisso é importante que você imprima ele em 3 vias, porque uma via vai ficar na faculdade, uma vai ficar na escola e outra vai ficar com você. No demais, pessoal, é só isso mesmo. E espero que eu tenha conseguido aí explicar certinho para vocês e ajudado vocês aí nesse primeiro passo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Curte, compartilha e qualquer dúvida pode colocar nos comentários que assim que eu visualizar eu respondo vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!